I did it my way. What's up, amigos? O Ellerson aqui. E eu estou de volta para mais um vídeo. Eu acabei de assistir, literalmente acabei de assistir The Better Man, Robbie Williams, a história de Robbie Williams. E ó, eu ainda estou irritado com a Amazon por ter cancelado a Roda do Tempo, mas eles trouxeram aqui uma obra-prima, com o nosso queridíssimo, um dos meus diretores favoritos da vida, Michael Gracie, que fez nada mais nada menos de The Greatest Showman, né? O grande show, né? O rei do show, né? Aquele filme maravilhoso de musical. E ele volta aqui também com, né, esse show, filme insano, maravilhoso, com milhares de histórias, milhares de ensinamentos nesse filme aqui. Cara, eu recomendo você assistir agora. É um filme pesado que mostra a verdade por detrás de uma vida de um artista, mas que, cara, vale cada segundo. O filme ele é longo, mas é um filme que mostra muita verdade do ser humano, muita verdade das pessoas que querem porque querem a fama, que querem estar nos holofotes, que as pessoas enxerguem elas mais do que elas mesmas. E eu vou falar aqui o que eu achei desse filme com spoilers, então se você quer assistir esse filme sem spoilers, sem não tomar nenhum da história do que acontece, recomendo você assistir, daí depois você vem e vê essa análise, essa crítica aqui do que eu achei desse filme magnífico. Mais uma vez, eu sou um fã de musical. Esse filme aqui, ele é mais focado no drama. O musical, obviamente, está presente, mas é como eu vejo como o rei do show, como o Michael Gracie, o diretor, faz. Ele conta a história de uma forma magistral. Música na hora que tem que ter a música, músicas incríveis, muito bem cantadas, coreografias de dança. E aqui eu tenho que falar da cinematografia, dos efeitos especiais aqui, o CGI. Do começo do filme até o fim do filme foi literalmente a cara de macaco do personagem principal inteira, o filme inteiro. Isso que é, mano, muitos efeitos especiais num filme de 2 e poucas horas, cara. Eles têm que merece Oscar esse filme aqui, porque puta merda, imagina você fazer um filme de 2 e lá cacetadas horas, o tempo inteiro com a cara de macaco, o corpo inteiro de macaco, assim como o próprio Planeta dos Macacos, né, o filme. Me lembrou o César, eu fiquei chamando ele de César, mas é o nosso personagem Robert. Então vamos falar o que é essa história, o que fala sobre essa história do The Better Man, que obviamente é a história do Robert Williams, a história do Robert Williams, que é um menino que eles já meteram aqui a crítica, né, do moleque ali ser um macaco, né, literalmente ele é um macaco diferente de todas as outras pessoas. Tem um macaco e tem as pessoas normais, né, digamos assim. E eu não sei se eles quiseram fazer aqui uma crítica à questão racial ou eles quiseram fazer uma crítica à questão dele ser diferente. Talvez entre as duas vertentes aqui, né? Aí vai da pessoa querer do jeito que ela quer ver essa crítica. E eu achei sensacional essa ideia aqui, porque geralmente as pessoas que querem ser artistas, as pessoas que querem seguir esse ramo que é muito difícil, que, mano, eu tenho que falar aqui que é muito difícil. Eu mesmo sou uma pessoa que já tentei esse ramo, que eu sou dançarino, sempre fui dançarino, sempre gostei de dançar, fui inspirado pela banda Rebelde, inspirado por High School Musical. Eu sou uma pessoa muito fã de musicais, então eu entendo muito bem essa parte de ser artista, de querer ser artista, de querer estar nos holofotes, de querer ser visto, de querer mostrar a sua arte, porque as pessoas elas não entendem que a arte ela é muito importante nas nossas vidas. Porque quando você para, me diga aqui, meu jovem gafanhoto, quando você para de trabalhar no seu trabalho aí de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, whatever, né, aquela escala 6x1, o que você vai fazer, meu querido, depois que você para de trabalhar? Você vai ver arte, você vai ver entretenimento, você vai ver, sei lá, um filme, uma série, e tudo isso vem de artistas,
tanto atores, né, pessoas dançarinos, performances, né, não interessa. Pessoas que fazem videogame, por exemplo, se você é uma pessoa que joga videogame, você também usufrui da arte, né? Uma pessoa que cria um jogo, que faz ali a programação do jogo, é um artista. Ele está impondo a sua arte. Então eu vejo as pessoas, elas simplesmente falando, cagando, dizendo que a arte não é necessária, né? Porque geralmente quando os pais, né, temos os pais dessas pessoas que fazem arte, eles nunca, eu repito, nunca apoiam essas pessoas que fazem a arte, porque elas não entendem. Mas só que se elas pararem para pensar um segundo, elas vão ver que essas pessoas são muito importantes para a sociedade, assim como um engenheiro, assim como um arquiteto, um médico, um advogado. As pessoas deveriam dar mais importância à arte, porque se você parar para pensar, todas as pessoas que fizeram arte na vida, que fazem arte, que tentam seguir essa coisa, elas acabam se fudendo psicologicamente. Por quê? Porque a sua família geralmente e na maioria dos casos, infelizmente, não apoiam essas pessoas, né? É muito triste ver isso acontecendo, e nesse filme que é mostrado a Vera, né? E é muito bom esse filme por conta dessas críticas que eles fazem ao nosso sistema, que com certeza e sempre faz isso, né? A gente vê isso em muitas histórias. Uma história também que eu recomendo bastante assistir, que é a biografia, né, da nossa Whitney Houston, que é uma das cantoras, pra mim, eu acho que na verdade a maior cantora que a gente já viu nesse mundo, a voz mais bela, junto com a própria Jessie J, pra mim são as duas com as vozes mais lindas, junto com a Celine Dion, né, temos a Adele, essas artistas incríveis que a gente teve na história da humanidade, Frank Sinatra, que é citado aqui também nesse filme. Então, mano, é triste a gente ver o que as pessoas fazem com a arte no mundo inteiro, né? E esse filme conta a história do quê, né? Depois de ter falado tudo isso, conta a história do Robert Williams, que é um macaco, né? Ali, no caso, ninguém fala sobre essa questão, mas só que né, obviamente é mostrado que ele é um macaco diferente de todo mundo. E aí no começo ele era uma criança, e essa criança que tinha um sonho, que seu pai também era um artista, e que seu pai mostrava para ele esse mundo dos artistas, dos cantores. O pai dele também era, obviamente, fã do Frank Sinatra, de vários outros cantores ali, que, segundo eles, eram deuses da música, da arte. E, obviamente, o seu filho também seguia ali, seguia o seu pai, né? Seguia falando, porra, meu pai ama isso, eu também amo. Ele tinha aquela conexão com o seu pai através da arte, através desses músicos que os dois eram fãs. Que os dois sempre, quando eles ouviam, eles ficavam juntos, e eles queriam, porque queriam seguir essa trilha, esse caminho de ser um artista, de ser um cantor, de ser um performance. E cara, muito lindo eles mostrando isso. E obviamente o Robert, né, que é esse macaco, ele era taxado como chacota na escola, pelas pessoas da rua. Obviamente ele era o diferentão, porque ele não conseguia fazer nenhum esporte, não conseguia fazer nenhuma outra coisa, só a arte. Ele queria, porque queria seguir a arte. E ele foi crescendo, obviamente, e nisso o seu pai o abandona. O seu pai o abandona para poder seguir essa carreira de artista. E a gente vê, né, que mais uma vez é mostrado que as pessoas que querem seguir isso geralmente são pessoas egoístas, que não se importam, né? Tem também a crítica a esse tipo de pessoa, que eles geralmente são também egoístas, que querem seguir o seu sonho. Mas aí eu fico me pensando, eles são realmente egoístas, ou eles simplesmente estavam tentando fazer aquilo que eles queriam ser, né? Que nem o final do próprio filme fala, I did it my way. Eu fiz do meu jeito, do jeito que ele queria fazer. Porque a gente só tem uma vida. Até onde a gente sabe, a gente só tem uma vida. E aí a gente tem que viver realmente do jeito que a gente quer. Mas claro, tomando cuidado com o sentimento das pessoas. Tanto que seu pai o abandonou aqui, deixou ele com a sua avó e com a sua mãe. E nisso começou a mudar a vida dele. Ele começou a buscar a ser artista, né? Ele tentava
de todo jeito ser artista, ficou esperando o seu pai voltar, ficou pensando que seu pai ia voltar, mas isso ele continuando tentando seguir essa ideia de ser artista, tanto que ele não quis fazer faculdade, ele não quis estudar para provas, porque ele via que não era aquilo que ele queria. Ele simplesmente falou, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer e é isso, não tem outro jeito. Tá ligado? E isso é uma coisa que as pessoas não entram na cabeça das pessoas, porque as pessoas querem que o quê? A gente siga a sociedade, siga o que as pessoas projetaram pra você. E isso, cara, eu tenho esse dilema, eu tenho esse pensamento sempre na minha cabeça, eu sempre fico encacutado com isso na minha cabeça, que a gente tem que ficar seguindo aquilo que as pessoas falam. E é muito triste, porque, porra, ninguém queria isso. Todo mundo, tem muita gente aí que queria fazer outra coisa da vida, mas está fazendo aquilo que os pais falaram pra fazer, está fazendo aquilo que a sociedade diz pra eles fazer. E se a gente for realmente sincero com a gente mesmo, a gente vai falar que a gente não é feliz com aquilo que a gente está fazendo atualmente. A maioria das pessoas, cara, se a gente for realmente sincero, a gente vai falar que a gente não é feliz. E isso acontece com muita gente no mundo em que a gente vive, né? Infelizmente é a verdade. E nisso vai acontecendo muita coisa. Ele finalmente tem uma chance para entrar numa boy band, que é uma coisa que ele obviamente não queria, porque boy band geralmente eles tocam aquilo que o público quer ouvir, não é aquilo que um artista realmente quer fazer, sabe? Mostrar a sua arte. Não era o que o Robert fazia, porque ele escrevia suas músicas. Mas quando você entra numa boy band, você tem que seguir aquilo que a manada quer, você tem que seguir aquilo que pessoas escrevem pra você fazer, você tem que performar de uma forma que não é você, né? Você está escondendo uma máscara. E o filme ele é sobre isso, o filme inteiro é sobre isso, do Robert ele colocando uma máscara. Tanto que de diversas vezes ali no filme ele vai mudando, ele vai tendo várias personalidades dentro do próprio Robert. Uma coisa também que eu achei sensacional é eles mostrando isso. Cada vez ele tá com penteado, cada vez ele tá com um tipo de roupa, cada vez ele tá fazendo uma coisa que não é ele, né? Tanto que ele sempre olha no espelho e ele vê, caraca, quem que é esse? Eu não tô me reconhecendo, quem que é essa pessoa? Tanto que o momento, né, eu não vou contar detalhes de cada passo do filme, mas tem um momento que ele fala, não quero mais, eu não quero fazer mais parte dessa boy band, porque não é aquilo que me faz feliz, sabe? Tanto que ele começou a usar cocaína, começou a usar beber demais, virou alcoólatra, e é uma coisa também que acontece bastante nesse meio, porque primeiro, você não tem apoio dos seus familiares, você não tem apoio de ninguém, você coloca uma máscara e aí você começa a fumar, começa a seguir ideias de outras pessoas, e aquilo você vai se perdendo e entrando em um fundo do poço cada vez mais. E cara, é muito triste ver isso, porque eu também vi na biografia da Whitney Houston que é a mesma coisa. Você tem que... Eles cheiram uma carreira de cocaína para o quê? Para poder aguentar toda aquela multidão, para aguentar toda aquela inverdade que você está passando ali no palco para aquilo que as pessoas querem realmente ver. E é muito triste isso. E nisso a gente vê a mudança dele ali no meio do filme, onde ele conhece a Nicole, que é ali uma personagem também, eu acho que é a Nicole o nome dela, que eles começam a se apaixonar, e aí ele começa a mudar, ele começa a ver quanto ela também é uma cantora, eles começam meio que se ajudar. É o primeiro amor ali do Robert. E aí nisso começa a mostrar muita coisa. Ele mostrar que ele continua piorando cada vez mais. Ele saiu da banda, ele começa a tentar fazer as suas próprias músicas, mas ele tem vergonha de mostrar essas músicas para outras pessoas, né? E nisso ele vai se afundando cada vez mais, até que uma hora a Nicole fala, não quero mais você, né? Não tem como mais eu te ajudar, você está muito nas drogas, você se importa demais com aquilo que as pessoas pensam de você. Que é uma coisa também que é característico desse tipo de pessoa, que é artista, que se importa muito com o que os outros pensam dela, dizem sobre ela, que é uma coisa que acho que na verdade todo ser humano tem dentro de você, né? De você se importar demais com o que os outros pensam. E o que realmente importa é que é você mesmo pensar sobre o que você pensa, você nunca pensa sobre isso, sabe? E aí as pessoas até dizem pra mim mesmo que eu sou muito egoísta por pensar mais no que eu penso do que os outros pensam de mim.
Eu geralmente eu penso mais do que eu me importo mais com o que eu penso do que os outros pensam de mim. E as pessoas tendem a achar isso muito egoísta. Mas eu acho que é o certo, que as pessoas deveriam ser mais assim do que ficar pensando o que os outros pensam mais do que você pensa. Mas tudo bem. E aí nisso ele começa a mudar, ele começa a mostrar, ele encontra ali uma pessoa ali que ajuda ele a ver a sua verdade, a falar, né, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que ele escrevia, realmente contar, ser ele mesmo, ser o verdadeiro Robert. E aí nisso ele estoura na música, ele vira o primeiro de todas as paradas, ele supera todo mundo, ele vira o brabo, ele começa a ser verdadeiro ele, mas não. Né? Porque se você tem uma bagagem onde você começa errado lá desde a sua adolescência, você vai continuar seguindo errado mesmo cantando as suas músicas. E nisso ele se afundou totalmente nas drogas, ele cocaína, era tudo, mano. O cara tava louco. Pra ele aguentar todos os shows que ele estava fazendo, a turnê que ele estava fazendo, ele bebia, ele fumava, ele ficava louco. E era a única forma dele estar fazendo tudo isso, era desse jeito, né? E aí, obviamente, começa a acontecer as coisas que eu também já estava imaginando. Porque primeiramente ele perde a pessoa que mais ajudava ele com tudo isso, né? Que era a sua avó, que mais o apoiava. Sua avó começou a ter Alzheimer, começou a esquecer de todas as coisas que estavam acontecendo, né? Foi ela que pediu pro seu pai voltar, né? Porque seu pai em determinado momento, obviamente, viu que seu filho estava famoso, voltou, né? Por quê? Porque essas pessoas geralmente voltam mais para poder surfar na onda do seu filho, e aí fala, não, eu sempre estive aqui para você. Não, ficou muitos e muitos anos longe da sua família, abandonou a sua família, e aí quando obviamente seu filho estava famoso, aí sim ele voltou, né? Conveniente, né? Aquela conveniência que as pessoas geralmente têm. E aí nisso, né, ele começa a ver, tanto que a sua avó morre ali num determinado momento do filme, e aí ele começa finalmente a acordar pra vida. Falou, porra, o que eu tô fazendo? Eu acho que geralmente só porque eu sou famoso, porque eu tô no top 1 eu posso fazer o caralho que eu quiser, né? Tanto que tem um amigo dele ali, o Nate, que era o melhor amigo dele, e o amigo dele falou, não aguento mais você, cara, você simplesmente não se importa com as outras pessoas, só se importa com você mesmo. Tanto que a Nicole abandona ele, o Nate abandona ele, a mãe abandona, fica longe dele ali, e todo mundo abandona ele. Ele acha que tava, tipo, achando que ia consertar tudo com a fama. Na verdade não, todo mundo se afastou dele. Mas isso, depois da morte da avó dele, ele começa a acordar pra vida, entrou ali na abstinência, largou a cocaína, largou a bebida, entrou num grupo de alcoólicos anônimos, e nisso ele começa a mudar, começa finalmente a ser ele, né? Porque ele finalmente conseguiu o show da vida dele, onde ia ter muita gente para assistir. E nisso ele começa, porra, vou matar essas personalidades, porque ele via, toda vez que ele ia fazer um show, ele via suas personalidades na plateia. Ele via ali o eu dele ali do Take That, que era boy band, ele via o dele pequeno, via todas as personalidades dele que ele precisava destruir. Porque, né, você é um só, né? Geralmente você tem que ser um só, não diversas personalidades. E nisso ele mata todas essas personalidades figurativamente, né, obviamente, mata todas essas personalidades e vira só um, que é o Robert Williams, que é o seu verdadeiro eu, para ele seguir o seu caminho, né? E assim, é sensacional esse filme porque ele mostra toda essa parada, toda essa luta que a gente tem dentro da gente, todos nós, se você parar para pensar, você pode estar fazendo aquilo que você quer realmente, mas como foi o seu caminho para chegar até aqui? No caso do Robert aqui, foi o seu pai que, né, obviamente instigou ele a ser um artista e obviamente ele comprou essa ideia, mas só que seu pai abandonou ele, né, eles até têm um momento ali de conversar do seu pai, dele falar pro seu pai que ele abandonou e que só chegou ali para poder apoiar o Robert Williams e não o Robert, né? Cara, sensacional, um filme incrível que mostra como que é essa luta interna que todos nós temos dentro da gente e que isso é pesado se a gente não tem a ajuda da nossa família, não tem a ajuda de amigos, né? E mesmo a gente mesmo, né, se amar, né? A se amar ao invés de querer que as pessoas nos amem, né? Que é uma coisa que acontece muito com todas as pessoas no universo, na vida. Se a gente parar pra pensar, a gente tem que se amar mais
do que a gente se ama e depois uma hora a gente percebe. Eu acredito que todo ser humano uma hora chega a perceber e tem gente que não, né? No final da vida tem gente que não consegue entender isso. Mas só que é importante a gente ter essa noção de que a gente tem que se amar primeiro do que deixar outra pessoa nos amar, né? Primeiramente tem que a gente se amar, né? Depois deixar outras pessoas nos amarem. E cara, comente aqui o que você achou, assista esse filme. Eu recomendo demais assistir esse filme, porque ele é muito bonito. Ele é pesado, mostra muitas drogas, muitas coisas pesadas que realmente acontecem na vida, provavelmente deve acontecer na vida dos artistas. Se você ver qualquer biografia, você vai ver que tem problemas com drogas, tem problemas com holofote, com muitas pessoas te vendo, tá ligado? Mas é isso, é esse que eu tenho pra falar. Eu falei já 20 minutos desse filme, mas é um filme que eu recomendo muito, cara. Recomendo, cara. Assista, que você tem certeza que você vai tirar muitos ensinamentos ali sobre a vida. Tamo junto, fica ligado aqui no canal que sempre tem vídeos sobre séries e filmes. Tamo junto. É nóis, irmão.